Cheguei num ponto intransponível mesmo. Eu vou usar uma arma secreta que eu trouxe aqui. Tô com uma ferida um cortezinho na perna. Aqui eu não tô vendo trilha. Mais um ponto confuso aqui. Depois de concluir as principais trilhas aqui da cidade, eu decidi fazer uma aventura difícil. Hoje o objetivo é treinar resistência, resiliência. Então vamos fazer junto o contorno do Morro dos Ingleses, a trilha mais difícil de Floripa. Vambora! Hoje é um dia frio e essa é uma trilha boa para fazer num dia frio, porque numa trilha como essa, uma trilha mais complicada, tem muitas chances de você perder a paciência em algum momento, precisar de uma estabilidade emocional. Então, se está quente e úmido, isso piora as coisas. E o que a gente vai fazer é contornar aquele cara ali, o Morro dos Ingleses. As pessoas se perdem com muita frequência ali. Então o que a gente quer é justamente isso. É como se fosse um treino, tanto psicológico quanto técnico, para saber como proceder numa situação de risco. Essa versão aqui ela é menor. Nossa primeira missão é chegar lá no alto, numa espécie de Cristo Redentor aqui da Praia do Santinho. Essa é fácil. Olha aí. Ah, vai voar. Acho mais fácil tirar, né? Objetivo 1 concluído. Então olha só, nós vamos continuar subindo agora em direção ao cume, ou algo próximo ali do cume. Esse vai ser o segundo objetivo. Talvez a gente vai começar a enfrentar um mato mais fechado. Eu tô com essa blusa aqui porque ela não é térmica, mas ela é de manga comprida, ela tem uns buraquinhos para dar mais transpiração. Ela vai ser boa caso o mato se feche. E tá aí, calça também, tá? Vamos lá, pro objetivo 2. Ó, o Gravatá que eu falava. Esse carinha aqui, ó. Sem calça, você sai com a perna toda machucada. Olha onde que a gente vai entrar. Ih, rapaz, cadê a trilha? É aqui mesmo, ó. Essa é a trilha. Isso tudo é só pelo fato da trilha não ser muito feita. O mato vai crescendo. Cheguei num ponto intransponível mesmo. Eu vou usar uma arma secreta que eu trouxe aqui. Facão. Vamos abrir no caminho. Não vai ser a trilha toda assim, tá? A gente saiu da parte dos Gravatás, agora a gente vai subir por uma mata um pouquinho menos trabalhosa. Nada muito sério não, aqui esses Gravatá eles são bem malandros, né, cara? Eles levantam a calça e vem o outro por trás e... Tem um sprayzinho, tem o gás e band-aid aqui. Aí, não ficou tudo aquilo, mas já dá pra seguir. Ó, o terreno mudou bastante, não tem mais Gravatá. Eu acho que eu vou botar meus bastões pra dentro, que eles ficam enroscando lá atrás, ó. Aí, mais uma vez, não sei pra onde ir. É naquela direção, tá? É, eu vejo trilha pra cá. Ah, olha aqui. Ah, que alívio, hein? Chegamos numa trilha de verdade, vamos dizer assim. Agora isso significa duas coisas, né? Primeiro, estamos no caminho certo. Segundo,
Talvez tenha um caminho mais fácil para vir para cá que eu desconheço. Você tá vendo que eu tô com o mapa do Google? Eu deveria estar com o mapa offline. Como esse celular é novo, eu não baixei ainda. Mas ele só tá funcionando porque eu tô numa área urbanizada. Como eu já fiz essa trilha antes, eu deixei uma indicação lá atrás dizendo direita. Viu? Para isso que serve você seguir um track log. Vamos lá. O curativo caiu, os paradrapos é velho, já não tá colando direito. Agora eu prendi com band-aid. Agora acho que vai ficar melhor. O corte não é preocupante, tá? Mais uma bifurcação. Eu não falei do horário, agora é 20 para as 2. Esquerda, diz o meu. Mas assim, a trilha dá a volta. Provavelmente aqui a direita vai ligar com a trilha lá. Bora. Bom, só pode ser lá para cima, né? Aí, cá estamos. Objetivo 2 concluído. Esse morro é uma ponta. Ele separa a Praia dos Ingleses deste lado, canto sul, canto norte, para lá é o extremo norte da ilha de Santa Catarina. E aqui é a Praia do Santinho, lá é o Morro das Aranhas. Eu subi aqui para o canal, quiser ver o link apareceu aqui em cima. Então a gente está olhando para sul. Lá no vídeo do Morro das Aranhas eu falei sobre o vento sul que gera as dunas, né? Então aqui a gente está vendo bem de pertinho. Tá vendo uma faixa bem clara ali? Então aquilo também são essas dunas geradas pelo vento sul. Aliás, esse é o mesmo vento que a gente está sentindo hoje. Como dá pra ver também, essa é uma praia de mar aberto. Aqui é muito procurada para surf. Já o canto sul dos ingleses são águas abrigadas, então a gente vê os barcos de pesca ali. Ao contrário, o canto norte dos ingleses é bom para surf também. Esse é o ponto mais alto da trilha. Agora a gente vai começar a descer e o próximo objetivo é chegar no mirante da Pedra Partida. Essa descida agora é pouco demarcado e a gente vai ter dificuldade de se localizar. Por isso que eu peguei ele. Aqui eu não tô vendo trilha. Sabe o que significa isso? Que a gente vai ter que se enfiar. Até eu vejo aqui. Tem uma trilha bem leve. Mas ó, eu vou com ele assim na mão e não tem erro. Esse tipo de coisa que ajuda, ó, lacinho, indicando que a gente está no caminho certo. Eu sei que eu estou no caminho certo por causa do GPS, mas isso dá mais segurança, né? Aliás, eu saí um pouco do caminho. Aqui, vi um outro, tá vendo, ó? Agora eu saí do caminho, mas eu vi outro laço ali na frente. Agora tem uma árvore caída no meio do caminho e isso é uma das horas mais arriscadas para você se perder. Você tem que olhar, ó. Olhar para frente dela para tentar ver a trilha. Então você começa a desviar da árvore e vai sair num lugar que é longe da trilha, por exemplo. Aí, esquerda, vamos lá. Mais um ponto confuso aqui. Ver o que é que tem pra cá. Realmente aqui tem um banhado. Mais uma vez a gente vai ter que matar dentro. Como é que funciona assim essa questão do GPS? A precisão dele não é tão alta assim, sabe? Então você precisa andar para que ele consiga identificar que você está no lugar certo ou não. Parece que é um pouquinho mais para cima. Um bambuzal aqui. O cipó vai prendendo. Rapaz, esse trecho tá complicado. Ó, faz um barulhinho sem que eu tô perto da trilha. Então você tem que continuar andando. Aí você vai saindo do caminho, vai corrigindo. Em algum momento a trilha vai aparecer.
Au, 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 au. Espinhuda aqui, ó. Nossa, imagina isso sem calça, cara. Nossa, não tem absolutamente nada aqui para a esquerda. Eu acho que tem alguma coisa para lá. É para nossa esquerda. Mas eu acho que elas vão se encontrar. Deixa eu tentar por aqui. Ó, lacinho aqui. E aí quando essas coisas acontecem, você tende a ter uma recaída psicológica, sabe? E não pode deixar isso tomar conta. Aí, agora sim. Agora sim. Entendeu? Por isso que eu vim fazer essa trilha, cara. Pra treinar resiliência. Vamos lá pro Mirante da Pedra Partida. Lá está ela. Não vou perder muito tempo aqui, porque agora já são 3 horas. A gente ainda tem 4 objetivos. Então já vamos voltar. Eu tô indo para cima daquela pedra. Aliás, todos os nossos objetivos agora, eles são na costa, do lado da costa. Eu trouxe lanterna, caso a trilha demore mais do que eu tô imaginando. E trouxe também bateria, tá? Pra câmera e pro celular. Aí, ó. Pedra partida, objetivo 4. Eu vou colocar uma blusa já, uma térmica, porque agora vai começar a esfriar. Parece que a trilha está mais fácil agora, está mais aberta. Porque agora a gente está começando a entrar num pedaço que é feito mais por pescadores. Agora vai chegar ali naquele paredãozinho para ver uma caverna aqui. Sempre muito cuidado ao caminhar em pedras, mas essa aqui está bem seca. Pronto! Objetivo 5. É um dique de diabásio. Você vê aquela parte mais escura? É da separação dos continentes, quando a lava subiu para formar a Serra Geral. Então isso aqui é como se fosse uma marca daquele tempo. É isso, eu vou tomar uma aguinha, carregar o meu celular e a minha câmera, porque agora eu vou ter que apertar um pouquinho o passo. Agora é uma caminhada um pouquinho mais longa, mas a trilha se tornou muito demarcada. Eu tô chegando aqui, próximo mirante, a Pedra da Gurita. Objetivo, perdi as contas já. Sei lá. Eu estou na metade da trilha, mas a boa notícia é que agora ela fica bem aberta, então dá para andar muito mais rápido, porque já são 4,5. São 8 km no total, tá? Pelo menos pelas minhas contas. Então faltam, acho que uns 2 até o próximo mirante e depois mais 2. Vamos lá. Agora eu vou andar posteando até chegar no mirante. Escuta. Não sei qual é. Aqui estamos. Olha isso. Agora a gente já vê o canto sul da Praia dos Ingleses e um fim de tarde digno, não é mesmo? Lembra que eu falei que esse era um pedaço de águas calmas, bom para pesca? Então a gente vê os pescadores e os barcos deles aqui nesse canto sul. Cara, dá para ver até a Praia Brava, que é a última, no limite norte da ilha.
Então a gente vai andar mais ou menos 1,5 km agora até o canto sul. Agora é o caminho que os pescadores sempre usam, é uma trilha bem aberta, a comunidade usa aqui também, sem mistério. Vamos lá. Olha que legal, que tem oficinas líticas. É dos povos de Sambaqui, anteriores aos indígenas que estavam aqui quando os portugueses chegaram. E eles confeccionavam ferramentas, ou era arte, talvez, não se sabe, se supõe. Agora, a gente vai fazer, ainda não acabou, mas eu considero esse final só uma ligaçãozinha. Porque na verdade, assim, agora a gente só contorna por um caminho mais baixo, mais aberto. É uma caminhada pela Restinga, isso aqui faz parte do conjunto das dunas. Olha só o que nos resta: admirar este entardecer aqui na Praia do Santinho. Chegamos! Antes de me despedir, preciso dizer que a gente andou por uma unidade de conservação, é o Parque Municipal da Lagoa do Jacaré e das Dunas do Santinho, porque tem o jacaré do papo amarelo, que a gente não passou por ele, mas ele habita aqui pelas áreas. E só lembrando, tem várias formas de andar por aquele morro, tem trilhas fáceis também. Eu transformei ela numa trilha difícil para fazer um teste de resistência. Se você quiser fazer essa trilha, baixa o Tracklog, o link está lá na descrição. Tem inclusive um texto bem detalhado, presta atenção nas bifurcações. Eu não mostrei todas elas, eu não mostrei todos os momentos em que eu me perdi no vídeo, porque senão ele ficaria muito longo. Venha realmente seguro do que você está fazendo. Era isso, e até a próxima aventura.